Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos ler todos juntos? Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos pela a tua palavra santa e bendita. E rogamos que neste momento teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos o propósito do Senhor, para compreendermos a vontade do Senhor. Toca, Pai, nosso coração, fala conosco, ó Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Você já ficou numa situação sem saída? Já entrou num beco sem saída? Talvez sendo monitorado, sendo guiado pelo Waze e por qualquer outro aplicativo de direção, confiou nele e de repente você entrou numa rua que não tem saída. Quando ainda damos conta de fazer a volta, quando ainda damos conta de fazer o retorno, bom, o problema é que às vezes podemos cair em situações terríveis, difíceis, ou quando nos damos conta, já erramos tanto que estamos longe demais. Bem, sem saída é a situação do povo de Israel aqui no livro de Êxodo. O que estava acontecendo? Qual que é a situação que estava acontecendo? Se você ler desde o primeiro capítulo de Êxodo, se você lembrar do que você já leu, do que já foi ensinado a você, você deve ter em mente que o povo de Israel estava como escravo no Egito. Esse povo clamou a Deus e Deus enviou o libertador, Moisés. Moisés, aquele mesmo que quando bebê foi livrado da morte através da providência de Deus, que foi deixado pela sua mãe lá no rio Nilo, num cesto bem preparado, e a princesa do Egito, a filha de Faraó, o achou e cuidou como se fosse seu filho, o adotou como seu filho, e se tornando ali um príncipe do Egito. Ele cresceu, ele tinha mais ou menos já a noção do seu chamado, matou um egípcio por defender um hebreu, ficou com medo, fugiu e fica então 40 anos, foge aos 40 anos no deserto, e depois desse tempo, aos 80 anos, Deus o chama para ser o libertador, ou guia, ou líder, para trazer o povo, saindo do Egito, para a terra prometida. Acontecem muitas coisas, Deus envia 10 pragas, e no capítulo de número 13, a última praga anunciada e já concretizada, a morte dos primogênitos, Faraó libera e diz: vão embora daqui. Mas no capítulo 14, o que nós encontramos é um Faraó que vê a oportunidade de voltar atrás com a sua ordem e retomar o povo, ora escravo, liberto, para que fosse escravo novamente. Faraó entende assim: esse povo está num beco sem saída. Por quê? Porque quando o povo sai do Egito, eles vão para um caminho que não era o caminho habitual. O caminho habitual era um pouco mais ao norte, mas eles vão um pouquinho mais para baixo, um pouco mais ao sul. O problema disso, da geografia, é que ao sul tem um braço do Mar Vermelho e é impossível atravessar ali. Mesmo bons nadadores já vão ter dificuldades. Imagina um povo com crianças, com idosos, com pessoas com dificuldade na mobilidade, levando animais, levando a mudança. Afinal de contas, é uma mudança de 400 anos do Egito para uma terra prometida. É muita coisa, não tem como atravessar, mesmo que seja um braço do Mar Vermelho. Quando o Faraó recebe o relatório de que esse povo estava no caminho errado, ele disse assim: esse povo está perdido e agora é o momento de eu aproveitar e pegá-los novamente. E vou ser pior ainda, e vou trazê-los novamente para cá, ou vou exterminá-los. Sabe o que é curioso? É que eles chegaram lá onde eles chegaram, não porque Moisés não sabia o caminho, não porque o Waze deu a trajetória errada, é porque Deus os guiou para lá. E aí, a gente precisa concluir o seguinte: Deus os guiou para um caminho errado.
Deus não conhece as estradas? Deus não sabe como que vai para o caminho certo? Ou Deus não é um Deus tão poderoso assim? Ou Ele quer mostrar outra coisa? Queridos, situações sem saída são situações que às vezes nós nos encontramos. São situações às vezes que nos deparamos. Às vezes nós achamos que situações difíceis acontecem em nossa vida porque nós decidimos mal, porque nós nos equivocamos em alguma situação, em alguma coisa. Às vezes nós temos a sensação de que chegamos num beco, chegamos numa situação que não dá nem para ir para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, porque nós erramos em alguma coisa. Mas esse texto aqui nos mostra, todo o capítulo 14 nos mostra que Deus os guiou. Deus, desde o momento que eles saem do Egito, os guia, e Ele se mostra presente ali através da coluna de fogo à noite e através da nuvem de dia, dando proteção. E esse acompanhamento de Deus, e é visto dessa maneira fisicamente, já acontece desde quando eles saem do Egito. Você pode ler aí desde o capítulo 14, isso já é notório. E diz o texto que eles chegaram ali porque Deus estava os acompanhando. Só que agora eles estão diante de um mar que é impossível atravessar, não tem balsa, não tem helicóptero, não tem nada para se fazer. Para um lado, deserto, para o outro lado, deserto, e já é possível avistar ao longe o exército egípcio chegando. Para onde vai? Para frente tem mar, para um lado tem areia, e o exército vai te apanhar. Para o outro lado tem areia também, o exército vai te pegar. E se voltar para trás, tem um exército furioso, com um faraó furioso. Eles realmente estão sem saída, e Deus os guiou até ali. Nossa mensagem de hoje é para pensar sobre a nossa fé para situações sem saída. Porque a fé que nós temos no Senhor também é para situações sem saída. Se a fé fosse para situações com saída, talvez nós acharíamos que a fé depende da gente mesmo, depende de mim, depende de você. Se a fé fosse para situações que temos escapatória pela nossa própria força, pela nossa própria mão, concluiríamos sem muita dificuldade que nem precisaríamos da fé. Por quê? Porque tem saída. Mas Deus nos coloca em situações sem saída para nos ensinar que precisamos crer em suas ações, precisamos crer no seu plano e precisamos crer que é Ele quem faz, é Ele quem age. 3 considerações importantes. Primeira consideração para entendermos essa fé para situações sem saída. As incertezas, elas devem diminuir quando a ordem é obediência ao Senhor. As incertezas, na situação que você ou eu estivermos, que não há saída aparente, essas incertezas, elas devem diminuir quando a ordem é obedecer ao Senhor. Com essa definição, com esse conceito, nós precisamos entender o seguinte, que situações sem saída vão existir, vão acontecer, e tem momentos que vamos perceber
na confiança de Deus, eles falam assim: era melhor ter ficado lá. Eles argumentam: nós queríamos ter ficado lá, como escravos. Nós chegamos em situações assim a todo momento. Basta termos situações de dificuldade que a gente diz: era melhor eu não ter virado crente, era melhor eu não ter feito isso, era melhor eu não ter mudado, era melhor isso. E a gente retrocede em relação à confiança do que Deus nos propõe para frente. É claro que algumas das situações podem vir porque decidimos mal, porque tomamos caminho errado, mas simplesmente achar que as dificuldades que estão adiante de nós, elas fazem com que nós desanimemos, é descrer demais de um Deus que é grande demais. A fé que nos é ensinada aqui não é uma fé para se esperar milagres. Deus faz milagres, e Deus fez milagres aqui. Mas a fé que Deus nos ensina não é para, Deus vai fazer uma coisa portentosa, miraculosa e excepcional. Deus pode fazer e Deus pode não fazer. Mas a nossa fé não é necessariamente em alguma coisa maravilhosa que venha acontecer, mas no Deus que está presente ali. Se Deus trouxe aquele pessoal até ali, se Deus conduziu e conduziu mesmo, Deus não abandonou eles por um tempo e aí eles se depararam. Não, Deus levou até ali, é porque Deus sabe o que está fazendo. Então, as nossas incertezas, elas precisam diminuir à medida que nós obedecemos a Deus. Agora, se o problema é por que as nossas incertezas aumentam? É porque tendemos a não obedecer a Deus. É que tendemos a viver uma vida meio que à revelia, meio que rebelde, meio que distanciado do Senhor. Queremos uma vida de usufruir coisas boas, de bênçãos, mas talvez sem muito compromisso com o Deus das bênçãos. Queremos os benefícios, mas não queremos relacionamento. Então vivemos numa vida desordenada e é por isso que as nossas incertezas vão tomando conta do nosso coração. A incerteza, ela é normal, ela acontece, ela faz parte. Momentos de dificuldade vão nos fazer pensar em incertezas, mas elas precisam diminuir à medida que nós obedecemos a Deus. Hudson Taylor foi o fundador da missão para o interior da China, lá no século XIX. O que é interessante de Hudson Taylor é que ele sempre sentiu o chamado para a China, mas nunca teve muito apoio para isso. Ele não tinha apoio financeiro, ele não tinha segurança política, ele não tinha o domínio pleno da língua, ele não falava sequer um dos dialetos chineses, e você sabe que na China há muitos, a dificuldade era grande, ou seja, ele era o pior candidato para ser missionário naquele lugar. Mas ele entendia que Deus o chamava para lá. Então, mesmo sem ter recurso, mesmo sem ter as condições necessárias, sabe o que ele fez? Ele não foi exatamente para a China logo de imediato, mas ele começou a se comportar como um chinês. Procurou saber qual era a vestimenta que os chineses usavam, procurou até pentear o cabelo como os chineses usavam, a usar o chapéuzinho que naquela época eles usavam, porque ele queria se identificar como um chinês. E todo mundo ria dele, um inglês vivendo como chinês na Inglaterra. Só que, meus queridos, tudo isso era o sentimento que ele tinha por entender que deveria obedecer ao chamado do Senhor. Alguns anos depois, ele foi à China e ele dizia que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca carecerá do sustento de Deus. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca carecerá do sustento de Deus, porque Deus sempre sustenta. Às vezes, as nossas incertezas, elas vêm em momentos de dificuldade, porque queremos cuidado que não é de Deus. Queremos garantias financeiras, queremos garantias sociais, queremos garantias políticas, queremos garantias de estabilidade, queremos garantias de todas as formas, de todas as maneiras.
precisamos entender que o trabalho que eu exerço, que você exerce, deve ser feito à maneira de Deus. E como que eu faço um trabalho à maneira de Deus? Conversa com Ele, fala com Ele, abra o seu coração, leia a palavra. Não tem como saber a vontade do Senhor se nós não abrimos a palavra do Senhor para saber qual é a sua vontade. Meus queridos, as incertezas elas devem diminuir quando a ordem é a obediência ao Senhor. Por isso que Deus fala: Moisés, marcha. Esse mar aí, está aí, mas marcha. A segunda questão é que a fé é o elemento que nos faz agir não pelo que se vê, mas pelo que se crê. A fé é o elemento que nos faz agir não pelo que se vê, mas pelo que se crê. A primeira parte do versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim. Porque clamas a mim. A palavra clamar aqui, no original, é gritar em aflição. É uma súplica intensa. Não é uma oração formal. Ou seja, é um grito de desespero. Então, Deus está falando assim para Moisés: Moisés, por que você está gritando? Por que você está gritando a mim? O que é uma oração formal? Uma oração formal é uma oração que nós fazemos pensando. Por exemplo, no culto tivemos algumas orações. Elas são orações formais. Por quê? Porque havia um propósito, era uma oração de adoração ou uma oração de contrição. Se tiver um momento de intercessão, também o é. E nós estamos formalizando, estamos formando a linha de raciocínio. Basicamente, todas as nossas orações são formais. Quando você vai orar lá antes de dormir, e que não pega no sono, você está formando palavras, formando frases e falando com Deus, está pensando. Mas essa oração aqui, essa oração de clamor, é uma oração que a gente fala pelo desespero. Aconteceu, e aí você grita. Por exemplo, se acabar a luz aqui agora, ainda bem que não acabou, é possível que alguém ia gritar, de susto, ia dar um tremendo de um clamor aqui. Esse grito significa: acenda a luz correndo que eu tenho pavor do escuro. Deus está dizendo assim: por que você, Moisés, está gritando para mim? Por que você está orando para mim? Essa palavra de Deus é curiosa. É curiosa. Por quê? A gente não aprendeu, imagino eu, que a gente deve ter aprendido, que quando você tem um problema, o que você tem que fazer? Ninguém sabe? Ou está falando baixinho, eu não estou ouvindo. O que a gente faz? Fala para Deus, não é? Clamar para Ele. Poderíamos levantar aqui alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, lá na carta de Paulo aos Filipenses, está lá súplicas, suplicar a Deus. Se nós temos algum motivo de ansiedade, temos alguma coisa que está nos deixando ansiosos, faça suas orações com súplicas. Suplicar é pedir assim, com intensidade, é realmente depositar a nossa confiança em Deus. É quase igual à expressão clamar. Então, por que Deus fala assim: por que vocês estão orando para mim? Moisés, por que você está clamando para mim? Marcha logo, vai. Parece que Deus aqui está usando de um artifício que Ele mesmo manda a gente fazer o tempo todo. O tempo todo Ele fala para orar. A palavra diz que antes que as nossas orações terminam, Ele já vem com a resposta. A palavra diz que Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Que quando o povo dele clama, quando o servo dele clama, ele vem com prazer responder às orações. Então, Deus quer ou não quer que a gente clama? Deus quer ou não quer que a gente ora? Deus quer que a gente ora. Deus quer até que a gente clame. Quando a situação nos é mostrada naquele momento. Mas quando já há uma orientação anterior que Deus já deu, aí Deus vai falar: por
Por que vocês estão clamando? Eu já dei orientação. Qual que era a orientação? Sai do Egito, vai por esse caminho que eu estou te mostrando e chega nesse lugar que eu cheguei. A fé é o elemento que nos faz agir não pelo que se vê, mas pelo que se crê, de acordo com o que ele disse. Tem um mar ali? Tem. Tem um exército inimigo? Tem. Tem deserto para um lado, tem deserto para o outro? Tem. Então, Senhor, o que eu faço? O que eu disse que era para fazer? Vai. Eu falei que é para fazer. Eu falei que é para marchar. Mas, Senhor, tem um mar. E o que interessa que tem um mar? Se eu disse que vocês vão chegar na terra prometida, a garantia é a minha palavra. Vocês vão chegar na terra prometida. Essas coisas aqui são só detalhes. Isso aqui são coisas que estão aí para mostrar o quanto eu sou grande e o quanto eu sou glorificado. Então, como nós cantamos, nós não nos guiamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Cremos naquilo, não que temos convicção por nós mesmos, não é crer naquilo que eu invento, não é crer naquilo que você acha que vai acontecer, é crer naquilo que a palavra diz que vai acontecer. Por exemplo, eu não creio que nós somos livres de acidente porque eu estou dizendo que nós vamos ser livres de acidentes. Eu não posso crer, não, Deus vai proteger. Por quê? Porque eu estou falando que Deus vai proteger, Deus protege. Não, eu preciso falar assim, que Deus protege porque Ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque Deus falou, então eu creio. Pode ser uma situação terrível, mas a gente crê. O Juninho estava vindo de Rio Claro agora à tarde para casa, um pouquinho antes da gente vir aqui para a igreja. E aí ele ligou para a gente, depois quando ele chegou em casa contou que ele estava vindo ali na Bandeirantes, sabe onde tem aquela ponte? Todo mundo sabe, né? Aquela ponte enorme que tem ali. Ele estava vindo com seu carro e à frente dele 2 carros. Parece que é assim, como se estivesse disputando uma corrida. De repente um deles sobrevoou. Voou assim, fez um giro, caiu praticamente acabado ali na ponte, quase caindo para lá e para cá, alguns metros na frente do Júnior. Não sei se foi algum problema mecânico, não sei se foi alguma irresponsabilidade, mas eu sei que ele está aqui no culto hoje porque Deus o trouxe em segurança. Porque pouco custava dar engarrafamento, dar engavetamento, podia bater, podia atingi-lo, e eu dou graças a Deus porque ele está aqui, porque Deus o sustentou. Não é porque a gente está vendo que a estrada é boa, que a gente está vendo que o carro está bom, que está tudo certo, não, é porque a gente crê que Deus guarda. Eu sei que muitos dos irmãos e das irmãs estão aqui hoje porque Deus livrou de alguma situação perigosa e difícil. Talvez Deus te livrou de um acidente de trabalho. Talvez Deus te livrou de uma bala perdida que você nem sabia que passou perto de você. Talvez Deus te livrou de uma tentativa de assalto. De repente, o oportunista já estava à espera, aproveitando o momento, e por alguma ação que Deus ali, na sua providência, fez, te livrou daquilo. Se hoje você está aqui, é porque de alguma coisa Deus te livrou, e o tempo todo Ele nos livra. O tempo todo Ele nos guarda. A fé é o elemento que nos faz agir não pelo que se vê, mas pelo que se crê. João Calvino disse: Deus prova a fé do seu povo, ordenando que avancem, quando ainda não vê o caminho, quando ainda não enxergam o caminho. Nós precisamos, como igreja, e precisamos, como crentes do Senhor, compreender que se estamos aqui na terra, é para fazer alguma coisa que tenha a ver com o reino dele. Não é simplesmente para ficar ganhando coisas, ficar correndo atrás de coisas. Isso faz parte da vida, mas tudo isso tem a ver com a execução do plano dele. Por isso Deus tem te guardado, por isso Deus tem te livrado, por isso Deus tem te fortalecido, por isso Deus tem te curado, por isso Deus tem te livrado do mal, por isso Deus tem te trazido com vida. Porque é o momento que não é mais, Ele recolhe para a glória, para perto dEle, para uma outra realidade. Meus queridos, precisamos compreender que não é porque tem um mar na frente que a gente vai desistir. Não é porque tem um exército atrás que a gente vai parar.
Mais ou menos 40 anos depois deste fato, o povo entrando na terra prometida, tem outro obstáculo, o Rio Jordão. É interessante a diferença de ações do povo aqui com o povo na época de Josué. Mesma coisa, não era um mar, mas era um rio na sua cheia. Poderia ser levado. E eles precisavam atravessar o Rio Jordão. A ordem era: os sacerdotes tomem a arca e vão na frente. E pisem no rio. Quando eles pisarem no rio, o rio vai parar. Eles foram, não falaram assim, porque não tinha sepulcro no Egito, não tinha sepulcro no deserto, era melhor ter morrido lá. Não, eles pegaram a arca e foram. Quando eles molharam a barra das suas vestimentas, o rio parou. Sabe, Deus é o Deus que sempre providencia meios e saídas, mas de vez em quando é preciso molhar a barra da calça. De vez em quando é preciso molhar os pés. Não é pelo que se vê, é pelo que nós cremos no Senhor e na palavra do Senhor. Meus queridos, a terceira e última consideração é que a proximidade do Senhor é garantida por Ele mesmo. E Ele sempre está perto. Ele sempre está perto. A proximidade do Senhor é garantida por Ele. Você pode estar em um beco sem saída, você pode estar diante do Mar Vermelho, você pode ficar diante do Rio Jordão na sua cheia, pode estar numa tempestade no Mar da Galileia, pode ser a situação que você estiver, Deus sempre está perto. Versículo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés clama ao Senhor, mas Moisés faz uma declaração de fé. Moisés diz assim: o Senhor vai brigar por nós. O Senhor vai trazer o livramento. E ele diz aqui que nunca mais eles tornariam a ver os egípcios. E Moisés só pode falar isso por causa do próprio Deus. É Deus que o ilumina para falar isso. É Deus que o inspira para falar isso. O fato de chegarmos a situações sem saída não significa que Deus não está conosco. O fato de chegarmos a situações que não vemos como escapar delas não significa que Deus nos abandonou. Quem disse que passar por problemas é abandono de Deus? Quem disse que passar por dificuldades é ter as costas viradas de Deus para nós? Quem disse que passar por situações que nos causam mal ou que nos trazem as lágrimas é abandono do Senhor? Temos alguns salmos em que Davi, o grande rei Davi, num momento de depressão, com todas aquelas dificuldades que a enfermidade traz, ele dizia assim: mas a minha alma espera no Senhor. Eu aguardo pelo Senhor. Eu aguardo pela restauração que o Senhor vai realizar em mim. Podemos estar na pior, podemos estar na situação que não encontramos saída ou escapatória, mas Deus está ali com a gente. Eu não sei quais as situações que de repente vocês ou alguns de vocês podem passar ou estar passando, mas eu sei que o nosso Deus é o Deus que está sempre perto, sempre perto. Não quer dizer que estamos imunes às aflições, mas quer dizer que estamos sempre com a companhia dEle. Nós é que achamos que podemos fugir da sua presença, mas mesmo assim Ele vai e corre atrás de nós. Quando Jonas achou que podia romper com Deus, Deus foi atrás dele, mesmo sendo um turrão como ele era. E Deus o trouxe, e mesmo Jonas não percebendo, Deus sempre o agiu com misericórdia para com o seu servo, mesmo sendo ele rebelde. Meus queridos, quando Moisés diz assim: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, ele está dizendo assim: fiquem estabilizados no Senhor, estabilizem as suas vidas no Senhor. Não é um sentimento de passividade. E aqui vem a questão: quando nós falamos que cremos em Deus, ou que mantemos a nossa fé em Deus, nós não podemos achar que isso é passividade.
Ou seja, é não fazer nada, é ficar assim, levado pela maré. A ação de crer no Senhor significa que eu estou agindo, mas a minha ação restringe em esperar pelo livramento, pelo apontamento de Deus, pela direção de Deus. Isso não é passividade. Se fosse passividade, aí, diante do mar, e concordar com o povo lá que disse, porque não tinha sepulcro, aí isso é passividade. Então, fé não é passiva, fé é ativa. Se a gente começa a culpar todo mundo que está ao nosso redor pelas coisas que não dão certo, provavelmente nós estamos com uma fé passiva. Uma fé em nada. Uma fé que depende do que a gente vê. Mas quando diante de situações difíceis, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual é a saída, não sabe qual vai ser o livramento, não sabe de que jeito que vai acontecer, como, quando ou se vai, mas cremos que está tudo no controle de Deus, isso é fé ativa. E é nisso que precisamos estabilizar a nossa alma. De novo, recordo aqui Hebreus capítulo 11, quando o autor aos Hebreus faz uma galeria dos heróis da fé, dizendo que aqueles que morreram, aqueles que viveram, aqueles que foram perseguidos, aqueles que subjugaram reinos, aqueles que fecharam boca de leões, mas aqueles que foram cerrados pelo meio, o fizeram porque criam. Os fizeram porque tinham fé no Senhor, porque esperavam no Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Êxodo é um livro que nos conta sobre a saída de um povo do Egito para a terra prometida, da escravidão para a liberdade. Mas esse livro nos mostra o que Deus fez e tem feito em nossas vidas, de escravo do pecado para livres no Senhor. Sabe por que às vezes as nossas incertezas aumentam? Sabe por que nem sempre achamos que a nossa fé é suficiente? Sabe por que temos a sensação de que estamos abandonados? É porque às vezes ainda estamos presos no Egito. É porque às vezes temos saudade de um período que não presta. É porque às vezes temos o sentimento de que Deus está nos enganando. Meu querido irmão, saia dessa situação. É preciso acontecer o êxodo também na nossa vida. É preciso passar por esse mar, na certeza de que Deus está nos conduzindo, porque Deus está nos conduzindo em triunfo. O Senhor Jesus é aquele que nos conduz aqui, é aquele que nos conduz em triunfo. A palavra do Senhor diz que Ele nos conduz em triunfo, porque Ele triunfou sobre a morte e nos deu vida. Já é hora de olharmos mais para cima. Já é hora de entendermos que todas as situações sem saída que vieram até agora e que vão acontecer são oportunidades de crescermos em fé naquele que opera nos nossos dias, nos mostrando que tudo isso aqui é passageiro e que tudo isso aqui é um exercício para a nossa fé, é um exercício para crescermos no Senhor. Então, se amanhã você tem uma decisão importante, se nessa semana você tem uma situação difícil, não sabe o que escolher, não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar, creia que o Senhor vai, primeiro, estar ali com você, segundo, te ajuda a crescer em fé, crendo no que Ele diz, não no que você está vendo. E por último, sabendo que tudo isso é para a glória dEle, para que Ele seja glorificado. Eu não sei como que Deus pode abrir o mar que você passa, ou como nós cantamos, se vai fazer você andar sobre as águas. Eu só sei que Ele está ali perto, e abandonar Ele não abandona, deixar sozinho Ele não nos deixa. Que nós cresçamos no Senhor de fé em fé, crendo que porque Ele disse, então podemos descansar nele. Que você tenha uma noite tranquila, que essa fé que você tem em Jesus possa te trazer paz para descansar na providência dEle. Que você tenha uma semana abençoada, sabendo que crendo naquele que diz coisas maravilhosas, não diz somente porque é bonito, mas diz para que você descanse na sua providência. Amém.